Um banco que cresce 1.500% em 5 anos. Um contrato de 129 milhões de reais com o escritório da esposa de um dos homens mais poderosos do Brasil. Um banqueiro preso e solto em 11 dias. E no meio de tudo isso, o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa não é uma história de sucesso financeiro. É a anatomia de um escândalo que mistura poder, dinheiro e suspeitas de corrupção no coração da República. Nos próximos minutos você vai entender de forma simples e direta como o Banco Master construiu um império, quem são os poderosos envolvidos e onde o ministro Alexandre de Moraes entra nessa história. Fique comigo, porque o que você vai descobrir é muito grave. Tudo começa com Daniel Vorcaro e o seu Banco Master. A estratégia era agressiva: oferecer CDBs pagando muito acima do mercado e comprar carteiras de crédito consignado, aquele desconto em folha de aposentados. O resultado? O banco saltou de 2,5 bilhões para mais de 40 bilhões de reais em apenas 5 anos. Um crescimento explosivo que acendeu todos os alertas do mercado. Mas para crescer tanto e tão rápido, não basta ter um bom produto. É preciso ter proteção. E o Banco Master foi buscar essa blindagem no lugar mais poderoso do país, Brasília. Para se proteger, o banco começou a colecionar nomes de peso. Contratou Ricardo Lewandowski, recém-aposentado do STF, como consultor. Patrocinou eventos jurídicos de Gilmar Mendes. E se aproximou de políticos influentes como Ciro Nogueira, que chegou a propor uma emenda no Congresso que beneficiaria diretamente o Master. O banco estava construindo um verdadeiro escudo de poder. Mas a peça mais importante desse escudo ainda estava por vir. E ela tem nome e sobrenome: Viviane Barsi de Moraes. É aqui que o escândalo atinge o Supremo Tribunal Federal. O Banco Master assina um contrato de 129 milhões de reais com o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo, quase 3 milhões e 600 mil reais por mês. O que um banco precisaria de um contrato tão caro? Segundo as reportagens, o escritório deveria representar o banco onde fosse necessário, incluindo no Congresso, na Receita Federal e no Banco Central. Coincidência ou não, foi exatamente no Banco Central que a situação começou a esquentar. O Banco Central, sob o comando de Gabriel Galípolo, percebeu o risco e exigiu um aporte de 2 bilhões de reais no Master. O banco estava quebrando. A solução? Uma articulação para que o BRB, um banco estatal de Brasília, comprasse o Master por exatamente 2 bilhões. E quem entra em cena para, supostamente, pressionar pela aprovação do negócio? Segundo ainda a imprensa, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Reportagens apontam que ele teria ligado 6 vezes em um único dia para o presidente do Banco Central. Moraes nega, diz que as conversas foram sobre outros assuntos, mas a pressão era clara. E Galípolo, em uma atitude firme, barrou a compra, selando o destino do Master. Com o negócio frustrado, o castelo de cartas desmoronou. O Banco Central decretou a liquidação do Master. Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal. Parecia que a justiça seria feita, mas, no Brasil, a história nunca é tão simples. 11 dias depois, Vorcaro foi solto. E o caso, que envolve um ministro do STF, subiu para o próprio STF. O relator? Dias Toffoli. A primeira medida de Toffoli foi decretar sigilo máximo sobre o caso, proibindo até a CPI do INSS de acessar as informações. Uma curiosidade? A esposa de Toffoli já foi sócia do advogado de Vorcaro. No final, tudo acaba em pizza, ou melhor, em sigilo. Então vamos resumir. Um banco quebra após um crescimento suspeito, um contrato milionário com a esposa de um ministro do STF, uma suposta pressão sobre o Banco Central e, no final, o caso é abafado por outro ministro do STF. A pergunta que fica é: até quando o Odese o Brasil vai assistir a essa mistura entre interesses privados e o mais alto escalão do Poder Judiciário? Quem paga a conta dessa festa? Como sempre, somos nós. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita em coincidências? Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo a sua opinião. Até o próximo vídeo.